certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa gravação depois, mas principalmente boa tarde aqui para Thalita, Luan, Vanessa, Michael, Milena, Elane, Samuel, Anne, Gustavo, Crislaine e Vitor. Muito obrigado, gente, por estarem aqui com a gente nessa tarde. Essa disciplina é Princípios de Economia, está sendo lecionada no nosso bacharelado em Ciências do Consumo, neste segundo semestre de 2021. Ainda tempos de pandemia, ainda tempos de adaptação. Mas nós vamos aqui se ajudando, se compreendendo e tentando se apoiar, tá? Tá. Alguns anúncios antes da gente começar. Nós estamos numa parte do curso que eu considero muito importante, tá, gente? Que é essa história de demanda e oferta, compreendendo os mercados, interpretando fatos econômicos à luz de uma análise assim, mais cuidadosa, para a gente chegar a conclusões, para a gente poder fazer previsões, essas coisas, tá? Então, sendo assim, a gente não quer correr nessa hora. Eu acabei de gravar, agora nessa tarde, eu gravei um vídeo para vocês fazendo a correção comentada dos exercícios que vocês fizeram, da segunda lista de exercícios, tá? A nota lá, a média foi boa, a grande maioria de vocês tirou notas acima de 7. Mas aqui e ali teve algumas pessoas que derraparam. Então eu fui e gravei uma análise comentada de cada pergunta. Ao todo ficou um vídeo com cerca de 25 minutos, 22 minutos, alguma coisa assim. E eu vou colocar esse vídeo à disposição logo no final dessa aula, tá? Junto com o vídeo também dessa aula, né? Que a gente sempre, quando termina, no dia seguinte, a gente coloca lá para quem não pôde participar na quarta-feira, às 4 da tarde. Só que, como eu não vou fazer a correção, né, interativa com vocês aqui, argumentando, contra-argumentando sobre essa e sobre aquela questão, então eu queria oferecer para vocês um tempo, um horário na minha agenda que vocês pudessem marcar, tá? Falar assim, professor, eu queria tirar algumas dúvidas com você. Então, nessa quinta-feira, né, hoje é quarta, nessa quinta-feira, eu vou colocar também lá no grupo de WhatsApp e no blog, eu vou colocar algumas alternativas de horários, dizendo assim, olha pessoal, minha agenda está bloqueada para os alunos nos dias tal, tal e tal, na hora tal e tal. Mas, por favor, marquem, porque para a gente não ter o conflito, né? Chegar duas pessoas na mesma hora, com dúvidas diferentes e tal. Quem quiser, pode marcar horário conjunto. Pode combinar assim, não, Elane e Milena costumam estudar juntas. Então nós temos a mesma dúvida, então nós vamos juntas, tá? Aí vocês podem marcar um horário comigo e a gente conversar por 20 minutos, meia horinha, às vezes até mais, se for necessário, para tirar dúvidas específicas, tá certo? Então a gente vai fazer isso, não é porque vocês estejam precisando de ajuda, porque a maioria de vocês está indo muito bem, mas é porque a gente não quer deixar ninguém para trás. E principalmente, porque nessa disciplina aqui a gente pensa o seguinte: errar é bom, errar é oportunidade de aprendizagem. Quando a gente vai lá para fora, quando a gente está lá no mercado, quando a gente está lá na nossa vida profissional, é que errar custa muito caro. Aqui, errar é bom. Então, quando a gente tem dúvida, quando a gente tem uma dificuldade, dentro da universidade, isso tem que ser saudado. Opa, mais um momento para a gente poder conversar e crescer mais, tá certo? Muito bem, então feita essa explicação inicial, eu vou buscar aqui um pouquinho da ficha de aula nossa e vou falar um pouco de volta do que a gente já vinha tratando, mas eu vou também começar a falar um pouquinho mais sobre a prática, sobre como usar essa ferramenta que a gente está trabalhando, que é o chamado diagrama de demanda e oferta, tá? Deixa eu fazer um rápido comentário com vocês, gente. Isso pode parecer assim meio pedante, mas não é não. Olha só, há alguns anos atrás, eu gravei um vídeo numa disciplina muito parecida com essa, para tentar explicar essa história de diagrama de demanda e oferta. E eu não sei por que cargas d'água, alguma coisa eu fiz de muito certo com esse vídeo. Que esse vídeo caiu no gosto das pessoas. E ele é muito lido, muito assistido lá no YouTube. A última vez que eu olhei, ele já tinha mais de 200 mil visualizações.
E muita gente escreveu lá embaixo do vídeo assim: puxa, finalmente entendi esse diabo desse diabo. Finalmente aquelas coisas que o meu professor falava fizeram sentido. Agora eu estou entendendo. Se vocês olharem lá nos depoimentos, nos comentários do vídeo, tem um monte de gente falando isso. Então, eu não sei o que eu fiz de certo lá, mas parece que ajudou muito, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês também essa semana esse diagrama, esse vídeo lá do YouTube. Chama Prática com o diagrama de demanda e oferta. E aí eu faço vários exercíciozinhos, uma coisa semelhante ao que eu vou fazer aqui agora, ao vivo com vocês, tá? Mas também vou compartilhar esse vídeo lá, porque certamente foi o produto de maior sucesso que eu já consegui produzir até agora. Já tinha mais de 200 mil visualizações. Eu não fico acompanhando não, mas a última vez que eu chequei era algo assim, tá? Tá, então deixa eu puxar aqui as nossas fichas de aula, aproveitando para perguntar, tem alguém que está tendo dificuldade em acessar as fichas de aula, de visitar o blog, não está sabendo onde é que é o blog, não está conseguindo, enfim, ter acesso ao material da disciplina? Tá indo tudo bem nesse sentido, pessoal? Assim, tudo tranquilo com relação ao acesso. Ótimo, Tá tudo bem, professor. tá certo. Obrigado, gente. Então, agora eu já posso compartilhar aqui, já abri a nossa ficha de aula. Tá, então, vamos retomar essa historinha aqui, tá? Mas, assim, vamos, em vez da gente pegar esse carinha aqui, deixa eu aumentar o tamanho dessa coisa, porque fica... Deixa eu fazer uma coisa aqui, vou colocar 800%. Pronto, aí sumiu tudo, a palavra ficou gigante, pronto. Agora eu estou com uma tela em branco diante de vocês. Tá, então vamos lá. Do que se trata essa história toda? Primeiro, a gente quer registrar aqui, em primeiro lugar, o comportamento do consumidor. O que caracteriza principalmente o comportamento do consumidor? É que ele não gosta de coisa cara e que ele gosta de coisa barata. Tá, então, se um produto está muito caro, olha aqui, esse eixo vertical aqui está registrando preço. Isso aqui é R$10, aqui embaixo, aqui em cima é R$30. Tá, então vai ter um jogo de futebol da seleção brasileira, tá? Vai ser no Recife. Se o preço do ingresso está aqui em cima, R$200, a pessoa fala assim, meu amigo, no meio dessa crise, as pessoas perdendo emprego, vai fixar o preço de um ingresso em R$200? Você chega lá no estádio e só um pouquinho de pessoas conseguiram pagar R$200, o estádio fica vazio. Então a gente tem lá esse pontinho aqui que a gente está registrando aqui no diagrama, mostrando que se o ingresso é R$200, aparecem lá, sei lá, talvez 3.000 pessoas no estádio. Ah, não, professor, mas se for jogo da seleção aparece mais. Bom, não sei. Vamos só tomar como um exemplo aqui, tá? 3.000 pessoas. Na medida que esse preço caia, vamos dizer que ele fique aqui não em 200, mas em 120, se ele tivesse em R$120, a gente observa que aí um monte de outras pessoas consegue pagar. Falar, ah, não, 220 é justo. Eu vou ver Neymar jogando, vou ver Gabigol, sei lá e tal. Então, chega aqui e tem um número muito maior de pessoas. Se a gente for estudando todas as possibilidades, então vamos colocar aqui, sei lá, 12.000 pessoas. 12,000. Se a gente for estudando todas as possibilidades de preço e quantidade, com base no comportamento do consumidor, a gente acaba com essa linha deitada para a esquerda, que a gente chama de curva de demanda, tá? Então, a curva de demanda, ela não existe. Ela, na verdade, é uma união de vários pontinhos que a gente poderia testar o mercado e falar o que acontece se o ingresso fosse assim assado, quantas pessoas estariam dispostas a pagar, o que acontece se o ingresso estiver assim assado. Então, a curva de demanda registra a tendência do consumidor a aceitar certos preços. Se o preço estiver muito alto, pouca gente aceita. Se o preço estiver muito baixo, muita gente aceita, tá?
Então, isso que é curva de demanda, é uma descrição do comportamento do consumidor. E, por outro lado, a gente vai ter o comportamento do produtor ou do vendedor. Agora, aqui eu estou desenhando uma curva de oferta que está positivamente inclinada, está deitada para a direita. Nesse caso aqui, não fica muito bom a gente falar de um estádio, porque quando você abre o estádio, você já está oferecendo a capacidade máxima do estádio, né? Qual que é o tamanho desse estádio? Não cabe 30 mil pessoas. Abriu o estádio, você está oferecendo 30 mil pessoas. Mas a gente desenha essa curva de oferta aqui na seguinte sensação. Olha, suponha que isso seja peça de vestuário, suponha que isso seja uma jaqueta, uma calça jeans bonita de marca, alguma coisa assim. Na medida que o preço desse produto é baixo, poucas pessoas consideram produzir e vender aquele produto uma atividade rentável, uma atividade que vai dar lucro. Então acaba que vem poucas pessoas trazendo aqueles produtos para o mercado. Se o preço de um produto for cada vez maior, um conjunto maior de pessoas querem participar daquele mercado. Então o preço é um sinalizador de lucro para os vendedores e para os produtores. Se no mercado os preços estão ficando mais altos, mais pessoas, mais agentes querem participar vendendo, oferecendo aquele produto. Então a curva de oferta, de maneira em geral, registra a tendência dos vendedores, dos ofertantes, de colocar maiores quantidades, né, de ampliar sua produção, de dedicar uma parcela maior da sua vitrine para um tipo de produto, porque está tendo uma saída boa, está tendo uma rentabilidade grande, a pessoa quer vender mais daquilo. Tá? Então, mais uma vez, a demanda registra a tendência de comportamento dos consumidores. A oferta registra a tendência de comportamento dos vendedores ou dos produtores. No caso da demanda, a principal questão, muitas vezes, é renda. Né? Quando a renda sobe, a gente imagina que mais pessoas vão querer comprar aquele produto. Então, a gente tem o principal deslocador da curva de demanda é a renda. A gente sai de D0 para D1. Aí alguém pode falar assim, eita, a curva de demanda se deslocou para cima. Essa não é uma boa maneira de interpretar. É melhor a gente falar assim, a curva de demanda se deslocou para a direita. Todos os pontos agora, antes, estão um pouco mais à direita do que era. Por que é melhor a gente falar isso? Porque quando a gente fala deslocamento para a direita, a gente está falando claramente de maiores quantidades. Afinal de contas, aqui no eixo horizontal, coisas mais à direita são associadas a maiores quantidades. Eu estou vendo uma mãozinha levantada. Diga lá, Vanessa. Professor, então, independentemente se for ou a curva da oferta ou da demanda, se for para a direita, vai ser sempre expansão, e se for para a esquerda, vai ser retração. Sempre assim? Exato! É isso mesmo que eu queria. É isso mesmo. Sabe por quê, Vanessa? Porque para cima da demanda significa expansão. Agora, para cima, no caso da oferta, vai significar contração. Então, em vez de pensar entre para cima ou para baixo, é melhor pensar para a direita ou para a esquerda. Sempre que a gente estiver falando de deslocamento para a direita, a gente está falando de expansão do mercado, expansão do número de quantidades, uma tendência a que mais pessoas estejam negociando aquele produto. Direita, expansão. Esquerda, contração. Tá? Então, esse caso que eu acabei de desenhar aqui é o que a gente espera que aconteça nesse segundo semestre. É o que a gente espera que aconteça na economia brasileira com a maior parte dos produtos em 2022. O que a gente gostaria é que as pessoas tivessem uma renda maior, né, seja por auxílio emergencial, seja porque conseguiram mais emprego, principalmente se tivessem conseguindo mais emprego, mais empregos com carteira assinada. Tudo isso significa mais renda para a população. E aí, a demanda por peças de vestuário sobe, a demanda por alimentos sobe, a demanda por ingressos de cinema sobe, a demanda por automóveis sobe, a demanda... Está tudo crescendo, está tudo indo para o lado bom, que é a expansão dos mercados, tá? No entanto, o que a gente passou há algum tempo atrás foi o contrário.
o que a gente observou foi contração da curva de demanda. Então, vou apagar aqui a demanda D1, só para a gente ver o que tem acontecido com a economia brasileira ultimamente. O que tem acontecido é desemprego, é arroxo. E aí, o que está acontecendo? Em vários desses mercados, a gente teve, na verdade, um deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Quando a gente tem um deslocamento da curva de demanda para a esquerda, e isso aconteceu principalmente no ano da pandemia, né, no ano mais forte da pandemia, que foi 2020, dada uma determinada curva de oferta, a demanda se deslocou para a esquerda. E aí, alguns preços caíram. Gente, é claro que assim, ninguém estava podendo viajar nessa época, né? Mas se você fosse para uma pousada, você estava pagando preços muito mais baratos. Ah, a maioria das pousadas estava fechadas. É verdade. Mas se você fosse comprar ingresso de cinema, ah, não, a maior parte dos cinemas estava fechado. Se você fosse para um restaurante, vários restaurantes ficaram mais baratos. Por quê? Porque não estava ninguém comprando, né? Não tinha como operar. Então, o grande deslocador da curva de demanda é renda. Renda expandindo, a demanda se desloca para a direita, renda contraindo, a demanda se desloca para a esquerda. Só que a gente falou também que existe esse tal do deslocador ou dos movimentos da curva de oferta. Tá, no caso da curva de oferta, o grande ponto, né, o que a gente deve prestar mais atenção é ao tal do custo. A principal condição que vai estimular uma empresa a produzir e vender maiores quantidades e tudo, é ela ter custos mais baixos. Tá? Então, no caso da curva de oferta, a gente vai sempre observar assim, houve um aumento ou houve uma redução de custo? Se tiver tido um aumento de custo, para quem é vendedor, aumento de custo é má notícia. Ele fala, eita, e agora? Será que eu sou capaz de repassar esse aumento de custo? Eu comprava a calça jeans lá em Toritama a R$ 30. Aí chegava aqui na minha loja no bairro e conseguia vender a R$ 70. Com essa diferença, eu conseguia pagar o meu transporte, conseguia pagar a minha alimentação, conseguia manter a loja aberta, conseguia pagar um funcionário para ficar, porque eu não sou de ferro, não dá para ficar lá 12 horas por dia. Tá, eu conseguia pagar tudo isso. Aí agora eu fui a Toritama, tentei comprar a mesma calça jeans para revender aqui em Pernambuco, aqui em Recife, e aí em vez de estar 30, estava 45. Eita, mas e agora? 45 para 70, minha margem caiu. Né? A margem que eu tenho de diferença no preço que eu vendo e o preço que eu paguei lá no fornecedor é muito menor. Será que eu consigo repassar um pouco para o consumidor? Então, geralmente eu tento, tá? Eu vou tentar repassar para o consumidor. Mas quando a gente tem aumento de custo, essa é uma notícia ruim para o lado da oferta. E a gente vai ter um deslocamento para a esquerda da oferta, ou seja, uma contração da curva de oferta. Se a curva de oferta contrai, se ela sai de O0 para O1, isso aqui é algo muito ruim. Por quê? Porque antes a gente estava nesse ponto de equilíbrio. E agora a gente está neste novo ponto de equilíbrio. Que diabo é essa história de ponto de equilíbrio, gente? É o lugar onde se encontram a demanda e a oferta. É esse ponto de interseção de demanda e oferta. É como se o mercado interagisse, ora vendendo um pouco mais caro, ora vendendo um pouco mais barato, e de repente acalmasse numa faixa de preço. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, quando houve aumento de custo, a curva de oferta se desloca para a esquerda, ou seja, uma tendência a ter menores quantidades disponíveis. E com isso, olha o que acontece. O preço do produto tende a subir, mesmo com quantidades menores. Quer dizer, menores quantidades sendo negociadas e o preço subindo. Né? Se a gente sair aqui desse ponto A e for para esse ponto B, a gente está falando de preços mais altos e quantidades menores. Agora, Professor, só um minutinho. Quem que está perguntando? É a Milena? Não, é quem?
Sou eu. Milena, no caso. Ah, Milena, obrigado. Só para concluir esse raciocínio, já eu respondo sua pergunta. Mas olha só, esse exemplo que eu estou dando de um aumento de custo, né, no fornecimento da calça jeans que eu fui lá comprar lá em Toritama para vender aqui na minha loja no bairro dentro de Recife, esse exemplo que eu estou dando, ele tem uma analogia, ou seja, ele é semelhante ao que está acontecendo na economia brasileira hoje em vários aspectos. Olha só os custos que estão subindo, ó. Custo de energia elétrica. Poxa, quase tudo que a gente produz e vende usa energia elétrica. Qualquer loja tem conta de energia elétrica. Então é mais custo. Combustível. Poxa, tudo que a gente produz e vende precisa ser transportado. Combustível sendo mais caro, isso vai entrar na composição de preços do bem e do serviço que a gente está vendendo. Impostos. Impostos, poxa, a gente tem que pagar impostos para sobreviver, isso entra no custo da nossa operação. Então, as coisas que compõem o custo do produto brasileiro estão ficando mais altas. Então, não é à toa que a gente vive hoje no Brasil uma situação que tem um monte de gente desempregada e tem inflação. Então, o que está acontecendo em vários mercados, não apenas o de peças de vestuário, o de venda de automóveis, a gente está tendo deslocamentos da curva de oferta para a esquerda. Com isso, os preços em geral estão ficando mais caros, mesmo com a gente vendendo quantidades menores do que vendia há algum tempo atrás. Então, houve uma contração, uma recessão, uma retração da economia brasileira. Vários diagramas desse, o diagrama do mercado de refeições, o diagrama do mercado de automóveis, o diagrama do mercado de energia elétrica, o diagrama de mercado... Todos esses a gente tem visto o deslocamento da oferta para a esquerda. Então, a economia brasileira está sofrendo com custos altos e com recessão, com queda na produção, queda no total que está sendo negociado. Então, é essa situação que a gente está tentando reverter agora. Diga lá, Milena, você tinha uma pergunta. Porque, professor, essa explicação que o senhor colocou, né? Tipo, se aumentar o custo, vai aumentar o preço, no caso, e aí vai para a esquerda o gráfico. Se encaixa na questão 10. E, tipo, a questão 10 diz assim, qual não iria impactar, né, na curva. No caso, e aí que me pegou. Por quê? Porque, assim, eu marquei, aqui dizia assim... Não, eu marquei não. Oh, meu Deus, buguei. Mas aqui diz, a elevação do custo de energia utilizada também na fabricação do produto X. No caso, ela não iria impactar, mas aí o senhor disse que ela iria impactar, porque iria passar para o cliente, porque está com maior custo para produzir aquele produto. Vamos Entendeu? lá. Aí eu fiquei perdida nisso agora. Tudo bem. Então, vamos nos achar. Se ficou perdida, vamos nos achar. Eu vou abrir a questão e a gente vai analisar juntos, tá ok? Ó, deixa eu só selecionar aqui. Não tem problema nenhum, tá? Eu vou pegar aqui a parte das perguntas. Pronto. Agora eu já estou com ela aqui na minha frente. A pergunta não tem gráfico, não. Agora que eu vi, não precisa estar na pergunta. Posso ser na aba de respostas. Então vamos lá. Essa daqui é a questão 10 que você está falando, não é isso? Tá. Isso mesmo, professor. Então vamos lá. A questão 10 está dizendo algo assim. A curva de demanda associa as quantidades de um produto X que os consumidores estão dispostos a levar, comprar, quando se deparam com preços mais altos ou mais baixos. Então, vamos pegar aqui e vamos desenhar. Sempre a gente coloca no eixo vertical preços, né? Sempre a gente coloca no eixo horizontal quantidades, ok? E agora aqui nós vamos registrar a curva de demanda, que é essa deitada para a esquerda, tá? Essa daqui que registra o comportamento dos consumidores, tá? Aí vem assim, mas existem fatores que podem mudar essa tendência geral, deslocando toda a curva para a direita
ou para a esquerda? Aí a pergunta, qual dos fatores abaixo não tenderia necessariamente a deslocar a curva de demanda pelo produto X? Tá? Então vamos lá. A primeira pergunta diz assim, a primeira resposta diz assim, o preço de um bem substituto ao produto X. Então isso aqui é a demanda pelo produto X. Vou pôr um xizinho aqui. E aqui está falando assim, o preço de um bem substituto ao produto X, digamos, de um produto Y. Então vamos pegar dois produtos substitutos, tá? Vinho e cerveja. Então, vamos supor que X é cerveja, é o mercado de cerveja e aqui você tem a demanda por cerveja. O que vai acontecer com essa tendência geral se o preço do vinho subir muito, né? Vamos supor que o governo coloque um imposto arretado daqueles, pesados mesmo, sobre a importação de vinho. Então o preço do vinho triplicou. O que antes uma garrafa custava R$30, agora custa R$100. Todo mundo vai parar de tomar vinho. Se esses dois são substitutos, as pessoas vão tomar mais ou menos cerveja? Mais. Mais. Beleza. Então, esse caso vai ter um deslocamento da demanda para a direita. Então, o preço de um bem substituto, sim, desloca a demanda. O segundo, mudanças no nível de renda das famílias. Esse é fácil, né, gente? Esse a gente disse aqui, que a renda das famílias é o que mais comum de deslocar essa demanda para a esquerda ou para a direita. As pessoas conseguem emprego, aumenta a renda, a demanda desloca para a direita. As pessoas perdem emprego, estão arretadas, preocupadas, elas compram menos, a demanda se desloca para a esquerda, tá? Então esse é bastante fácil. Vamos para o terceiro. Um temor generalizado entre os consumidores de que o produto X ficará mais caro em breve. Então imagine que você tivesse, como eu, lá nos anos 90, e aí você está dentro de casa e aí aparece na televisão assim a musiquinha Plantão do Jornal Nacional, que é assim. Tan, 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 tan. Quando aparece essa musiquinha, meu pai já olha para mim e fala, filho, corre, pega um carro que eu vou pegar o outro, nós vamos para o posto. E aí a gente já sabia que vinha aumento de combustível a partir da meia-noite daquele dia. Quando a gente já chegava no posto, já estava lotado, já estava numa fila de 30 carros. E rapidamente virava 200, 500 carros na fila. Por quê? Porque todo mundo sabia que a gasolina ia subir daqui a pouquinho. Então todo mundo tentava se antecipar. Então, expectativas sobre o preço futuro desloca a curva de demanda. Se eu achar que o preço futuro vai subir, eu tento comprar rápido agora. Isso faz com que toda essa disposição a comprar se desloque para a direita. Agora vem o fator que não vai deslocar a curva de demanda. Quer ver? Vamos ler com calma aqui, tá? Essa última aqui é a resposta certa, tá? Então vamos ver. A elevação do custo de energia elétrica utilizada também na fabricação do produto X. Nessa curva de demanda aqui, onde é que eu estou vendo o custo? Não estou. Se eu quiser falar de custo do produto X, eu tenho que vir para esse diagrama aqui e colocar uma outra curva, que vai ser a curva de oferta. Houve aumento do custo, isso é notícia ruim para o ofertante, porque ele tem custo mais alto. Então, a oferta vai se deslocar para a esquerda. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Põe. Agora, antes eu tinha O0, agora eu tenho O1. Aí, observe o que acontece. O preço de equilíbrio antes era esse. Agora o preço de equilíbrio é esse. Porque eu tive aumento de custos, olha o que aconteceu. Ó. As quantidades negociadas no mercado caíram. Né? Eu antes estava nesse ponto aqui, agora eu fui para esse. As quantidades caíram. No entanto, o preço subiu. Antes eu tinha aquele preço aqui embaixo, agora eu tenho esse preço aqui em cima. Então, o deslocamento da curva de oferta para a esquerda fez o produto ficar mais caro.
A quantidade que as pessoas foram buscar no mercado foi menor. Mas a demanda caiu? Não, olha aí, é a mesma curva. A demanda não se deslocou. O que houve foi um deslocamento da curva de oferta. A demanda mesmo não se deslocou. E essa questão é muito importante porque ela nos permite escolher uma espécie de uma estratégia para analisar questões desse tipo. A primeira pergunta que a gente deve analisar quando a gente se deparar com um fato econômico é pensar assim: em primeiro lugar, essa mudança que eu acabei de ouvir vai impactar diretamente o consumidor? Ou, em primeiro lugar, essa mudança vai impactar o vendedor, o produtor? Essa resposta vai me dizer assim: então eu vou trabalhar com a curva de demanda. Então eu vou trabalhar com a curva de oferta. Feita essa pergunta, eu vou fazer a segunda. Eu vou dizer assim: essa mudança foi positiva? Se for, eu vou deslocar aquela curva para a direita. Essa mudança foi negativa? Então eu vou deslocar aquela curva para a esquerda. Tá, mas mais do que simplesmente falar, vamos fazer. Vamos pegar aqui um conjunto de exemplos. Antes de eu seguir adiante, deu para entender, Vanessa? Melhorou um pouquinho a compreensão do que está acontecendo? O senhor errou, não, professor? Sou eu, Milena. Desculpa. Tá. Não, imagina. Eu entendi. Então, no caso, o que está se referindo é que no gráfico ele não apresentava o custo em si, né? Isso, e a gente tem que saber se vai trabalhar com a curva de demanda ou se não, se é a de oferta, né? Isso? Porque o fato que é apresentado na quarta afirmativa não afeta a curva de demanda. Não afeta de imediato o consumidor. Ela afeta primeiro a condição de produção e de oferta, e aí indiretamente tem consequências para o consumidor. Mas não houve uma mudança na disposição do consumidor a comprar mais ou menos. Por quê? Porque aquela tendência toda, aquela linha que a gente chama de curva de demanda, continuou paradinha lá. Então, a demanda não se deslocou. Por quê? Porque a mudança desse fato, né, desse quarto e último fato ali, ocorreu lá do outro lado do mercado, lá no lado da oferta. Lembra quando a gente brincava, falava assim, eu vou chegar no mercado de Casa Amarela e falar assim, para o lado da esquerda vai todo mundo que é dono de barraca, para o lado da direita vem todos os donos e donas de casa. Pronto. Agora eu vou falar sobre esse pessoal aqui, agora eu vou falar sobre aquele pessoal aqui. Se eu falar sobre custo de produção, quem começa a dar palpite, levantar os braços e gritar é o pessoal dono da barraca. Na hora que eles tiverem dificuldades, vão tentar empurrar essa conta lá para a dona de casa e para o dono de casa. Mas vai ser nessa interação, porque o dono de casa ou a dona de casa saiu de casa com o mesmo dinheirinho para comprar, do mesmo jeito. O feirante é que já falou assim, eita, se eu vender esse mamão ao preço que estava ontem, quando eu for comprar amanhã, eu não vou conseguir comprar a mesma quantidade. O custo subiu. Então, eu vou ter que tentar repassar, conversar com o cliente, porque não dá para ficar no preço que era antes. Subiu o custo. Então, mudança de custo impacta, primeiro, o lado da oferta. Depois, pode até ter consequências para o consumidor também. Mas o caminho dos efeitos, né, o caminho da rede de causalidade e de consequências, né, se você tiver o dominó que você bate assim, aí ele vai derrubando um, derrubando o outro, o caminho é pelo lado da oferta. Tá? Custos impactam primeiro os ofertantes, os vendedores, depois vão chegar lá no consumidor. Tudo bem? Melhorou? Tudo, professor, entendi agora. Obrigada. E desculpa por interromper aí, o senhor estava prosseguindo o assunto. Desculpa. Não. Apareceu justamente a mesma questão da atividade. É isso mesmo, olha só. Eu tinha planejado fazer exatamente isso na nossa aula de hoje. A gente usar o nosso tempo praticando com esses dois diagramas, para que a gente fique com aquela sensação de que assim, não, agora eu entendi. Agora eu estou entendendo.
E até, gente, enquanto eu estou aqui abrindo a compartilhamento de tela novamente, me permita até fazer um comentário, tá? Às vezes a gente aprende muito na escola, na universidade, tudo, mas dificilmente as pessoas, os professores, falam sobre aprender a aprender. Então, vale aqui eu fazer um comentário rapidinho para vocês. Como é que a gente aprende, tá? A gente aprende de duas maneiras. A primeira maneira, a gente acompanha o raciocínio de uma pessoa e aquilo faz sentido. Do jeito que a pessoa está falando, nada que ela falou parece absurdo. A gente fala assim, eu compreendi, eu entendi, faz sentido, teve uma lógica, causalidade ali, pronto. Aí a gente acha que a gente aprendeu. Mas não é assim que a gente aprende. Esse daí é a memória de curto prazo. É como se fosse ali o que está acontecendo, o filme que você está assistindo e tal. Aprender de modo que a gente possa usar só acontece quando a gente vai lá de volta na prateleira do que a gente acha que aprendeu, retoma e aplica. Aí bota de volta na prateleira. Aí outro dia seguinte você vai lá, busca de novo, retoma, aplica, volta lá. Na quarta vez que você fizer isso, você nem precisa olhar para a prateleira. Você já vai com a mão e já põe assim, sem precisar olhar onde é que está. Você já estica a mão e já pega, porque você sabe até a posição onde é que está. Aí você aprendeu alguma coisa, tá? Então, o objetivo dessa aula de hoje é, principalmente, praticar, tá? O que nós vamos fazer aqui agora é desenhar diagramas de demanda e oferta e vamos propor fatos econômicos. E aí nós vamos interpretá-los, tá? Eu vou começar aqui com o mercado de milho. Eu gosto do mercado de milho porque é um produto universal. O milho é uma das coisas mais importantes que a gente produz nesse planeta. Não sei se vocês sabem. Milho entra na composição de tintas, milho entra na produção de automóveis, milho entra na produção de proteína animal, milho entra no alimento, milho entra em quase tudo. Tá? Então, o milho é muito mais importante que a maioria das pessoas se dão conta. Parece aquela propaganda insuportável do agro é pop, pop é tudo, pop é papa, papa é tudo, pop é pop, sei lá. Mas enfim, o milho é desse jeito. O milho é daquelas coisas que está na nossa vida em mais maneiras do que a gente se dá conta, tá? Pois bem, então tá aqui, nós estamos um belo dia, amanheceu o mercado de milho no Brasil, tá certo? Vou escrever o nome aqui para ninguém ficar em dúvida. Pronto. O que tem nesse mercado? Bom, aqui tem um conjunto de condições de produção que fala que os agricultores, os produtores vão ter esse comportamento. Se o preço estiver subindo, eles querem produzir maiores quantidades. Se o preço estiver caindo, eles trocam, vão produzir mais soja em vez de produzir mais milho e tal. Então, eles têm esse comportamento aqui descrito na curva de oferta. Por outro lado, tem também a curva de demanda. Se o preço estiver muito caro, as pessoas compram pouco. Se o preço estiver mais barato, as pessoas compram maiores quantidades, tá? Com a interação diária, esse mercado chegou a um ponto de equilíbrio. Então tá aqui, ó, a saca de milho hoje, vamos dizer que ela custe R$70, tá? Uma saca de 50 quilos de milho. Eu tô chutando, viu, gente? Eu sei nada preço de saca de milho, mas enfim, tô chutando lá vai bicão mesmo, não faço nem ideia. E vamos dizer que sejam 300 mil unidades sendo negociadas por dia, tá? Também estou chutando, não faço nem ideia dessas quantidades. São valores hipotéticos. Tá. Agora vamos cutucar esse mercado para ver o que acontece. Vamos dizer assim primeiro, suponha que houve a publicação de uma pesquisa, você abriu o jornal, abriu a internet, estava falando assim, comprovado pelos cientistas da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. A partir de agora está certo, todo mundo sabe. Quem come milho diariamente vive mais. Aumenta a longevidade, o coração funciona melhor, reduz o risco de infarto, sei lá. Tá, saiu uma pesquisa dizendo que consumo de milho está associado a melhor qualidade de vida, mais saúde, menos suscetibilidade a algum tipo de enfermidade, tá? Se isso acontecer, tá? Você leu no jornal,
Agora você volta para sua aula de economia e fala assim: Luiz me disse que tinha um truque de como a gente interpretar os fatos econômicos. Era fazer duas perguntas. A primeira pergunta é falar assim: quem vai ser impactado primeiro com essa notícia? De que consumir milho faz as pessoas viverem mais. Ah, essa notícia é dada para quem consome milho. É dado para o demandante, é dado para quem o comprador desse. Ah, então é a curva de demanda. A segunda pergunta é assim: essa mudança é boa, favorável, ou essa mudança é ruim? Não, essa mudança é boa, uma boa notícia, um produto que a gente já produz em todo lugar do planeta e agora a gente sabe que ele tem uma vantagem adicional. Tá, então se a notícia é boa e impacta primeiro o consumidor, eu vou deslocar a demanda ou a oferta? A demanda. A demanda. E eu vou deslocar para a direita ou para a esquerda? Eu acho que é para a direita. Para a direita, porque a mudança é positiva, né? Como a mudança é positiva, eu vou deslocar para a direita. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Olha o que aconteceu nesse mercado, gente. A curva de demanda que antes estava aqui em D0, era a foto que a gente tinha, agora ela se deslocou para cá, para D1. Ela veio para a direita. Opa, mas antes o preço de equilíbrio era esse aqui. Agora o preço de equilíbrio virou esse aqui. Olha o que acontece com o milho, ó. Muito mais gente querendo consumir milho, a saca de milho subiu de 70 para 90. Você fala, eita, mas aí o consumidor que estava se dando bem se lascou. Fala, não, mas calma, esse preço, ao ficar mais alto, os ofertantes também ficaram muito mais entusiasmados a produzir esse produto. Então acabou que passou-se a negociar não 300, mas 350 mil sacas por dia. Ah, então a demanda aumentou. A oferta é a mesma. As condições de produção são as mesmas. Lá no campo, não mudou a variedade da semente, não mudou o clima, não mudou quantas sacas você consegue colher por cada hectare plantado, não mudou a tecnologia do trator, não mudou nada. As condições de oferta são as mesmas. Só mudou esse desejo maior de consumidores. Então, aqui, o que mudou nesse diagrama foi a demanda. A oferta não mudou. O preço de equilíbrio novo é um preço em que é um preço mais alto, mas que ele está associado também a um consumo maior desse produto, uma quantidade maior sendo negociada, tá? Então esse é o primeiro exemplo. Agora vamos pegar o segundo exemplo, também no mercado de milho, tá? Eu disse tantas coisas que não tinha mudado aqui, que é fácil a gente propor uma delas mudando dessa vez, tá? Mais uma vez, no eixo vertical eu coloco preço, no eixo horizontal eu coloco quantidade, eu sempre começo com essa curva de oferta aqui crescendo, ou seja, inclinada para a direita, e eu sempre coloco essa curva de demanda aqui descendo, ou seja, o comportamento do consumidor é inverso preço e quantidade, tá? E eu tenho lá um preço de equilíbrio inicial. Agora, ainda no mercado de milho, agora vai acontecer outra coisa, tá? Agora vai aparecer lá uma empresa que desenvolve um milho transgênico. O que é um milho transgênico? Eu fui lá, mexi no código genético dessa planta e coloquei de propósito certos genes que a tornam mais resistente a um tipo de bactéria, de fungo ou de lagarta, tá? Eu botei lá alguma coisa no meio da programação genética dessa semente. E como essa semente é um pouco mais resistente a um fungo, a uma bactéria, a uma lagarta, no final das contas, quando eu vou colher, eu observo que muito menos da minha produção foi comido ou foi destruído por esses patógenos. Então, por cada hectare plantado agora, eu consigo colher mais sacas. Eu gastei o mesmo tanto com trator, eu gastei o mesmo tanto com mão de obra,
eu gastei o mesmo tanto com aluguel da terra, se aquela terra não é minha, eu gastei o mesmo tanto com fertilizante. Quando eu fui colher, eu tinha mais quantidade produzida. Ah, isso significa que para cada saca plantada ou colhida, o meu custo foi menor. Né? Se eu tenho um número de sacas maiores e eu gastei o mesmo valor, dividindo o valor por saca, né, quando o número de sacas é maior, então o custo por saca colhida ficou menor. Eu tive uma redução de custos. Então, no caso de um avanço técnico ou tecnológico, né, na produção, eu tive uma redução de custos. Aí, claro, já contei essa historinha toda, fica um pouco óbvio, mas vamos aplicar a fórmula do Luiz. Com redução de custo, quem que é impactado primeiro nesse mercado? O produtor que está lá na fazenda ou o consumidor que está lá na cidade? O produtor. É claro que é um produtor. Agora, essa mudança que eu acabei de escrever é favorável ou ela é desfavorável? Favorável. Favorável. Então a curva de oferta vai se deslocar para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Direita. Para a direita. Ela vai crescer. Então a gente vai ter uma nova curva de oferta aqui. Agora, olha o que acontece nesse danado desse mercado aqui, gente. Porque aqui é preciso que a gente tenha bastante atenção no que vai acontecer, tá? Olha só. O preço que antes estava aqui, o preço de equilíbrio, caiu. Quer dizer, o produtor então não vai ficar com raiva, não? De ter apareceu essa nova tecnologia, isso não acabou lascando o produtor, não, porque o preço agora caiu. Não parece para vocês que esse negócio parece que foi contra o produtor? É como se ele tivesse sido enganado. Eita, eu achava que eu ia adotar uma nova semente, ia ganhar mais dinheiro, agora o preço que eu estou vendendo caiu. Ah, mas espera aí. O preço caiu, mas a quantidade subiu. Então, se eu pegasse aqui antes, vou chamar isso aqui de P0, tá? P0. E agora eu tenho P1. O preço caiu de P0 para P1, mas a quantidade que eu produzo e vendo saiu de Q0 para Q1. Então, a mudança de quantidade vai compensar, em grande medida, a queda do preço. O que eu quero saber, no final das contas, é se essa área aqui, ó, base vezes altura, P0 vezes Q0, se ela é maior do que essa outra área aqui, ó, P1 vezes Q1. É muito provável, gente, que essa segunda área aqui, que eu estou rabiscando aqui, ela é maior do que a primeira. Ou seja, o produtor vendeu o seu produto a preços mais baixos, mas ele vendeu muito mais. Muito mais. E daí ele acaba ficando satisfeito também. Então, olha só o que acontece com o avanço técnico. Avanço técnico faz com que os preços fiquem mais baratos e maiores quantidades sejam negociadas. Tem como não gostar de um negócio desse? Claro, tá, gente? Fazendo um parêntese aqui. Eu ainda disse para vocês que era um caso de semente transgênica. Tem uma preocupação aí. Não vamos ser ingênuos, tá? Pode ser que esse milho transgênico possa causar malefícios à saúde das pessoas daqui a 20 anos. A gente não sabe. Todas as pesquisas hoje dizem que não. Mas a gente ainda não sabe. Tem um risco, a gente está assumindo um risco. Quando a gente introduz um produto transgênico, a gente está assumindo um risco. Então, os países mais prudentes, o que eles fazem? Eles não só adotam o produto transgênico, mas eles guardam as sementes de outras variedades.
Então, os países sérios têm uma espécie de banco de sementes. Porque se precisar voltar, a gente é capaz de reverter e começar a produzir com a outra variedade genética, tá? Então, no mundo afora, existe isso. Existe mesmo, posso contar para vocês. Existem bancos genéticos em que a gente protege. No caso do milho, existem dezenas, se não centenas de variedades genéticas de milho. Tem milho de toda cor, tem milho azul, tem milho vermelho, tem milho preto, tem milho com mais teor calórico, com menos, tem milho mais duro, mais mole, tem milho que faz bem para animal, não faz bem para o homem, tem milho que faz bem para o homem, não faz bem para o animal. Diferentes variedades lá. Mas, de toda forma, o que nós fizemos aqui? Nós aplicamos o método para entender o que vai acontecer nesse mercado. Mas eu ainda não estou satisfeito, não. Eu quero mais um. Vamos mais uma vez aqui no mercado de milho. Mais uma vez a gente desenha no eixo vertical preço, no eixo horizontal quantidade. De tanto a gente fazer isso, acaba que o negócio fica fácil de memorizar. Se eu desenho essa curva assim ascendente, eu estou desenhando o comportamento do produtor ou vendedor. Por quê? Com preços maiores, essas pessoas ficam animadas. Preço mais alto para elas está sinalizando margem de lucro maior para elas, tá? Então, por isso que elas querem ofertar, querem produzir mais quando o preço sobe. O comportamento do consumidor é o contrário. O consumidor é assim: se o preço cair, é que eu quero produzir mais, é o que eu quero comprar mais. Se o preço cair, eu quero comprar mais, se o preço subir, eu quero comprar menos, tá? Tá, então a gente mais uma vez parte de uma situação de equilíbrio. Agora vamos fazer uma outra possibilidade aqui. Suponha mais uma vez que esse seja o mercado de milho. Agora suponha que por falta de peças, muitas máquinas colheitadeiras, muito dos instrumentos e das capacidades mecânicas da produção de milho estão prejudicadas. Suponha que lá, o que está acontecendo hoje, né? A falta de microchips dificultando a produção de automóveis, de tratores, de caminhões e de tudo mais. Hoje em dia, microchip faz parte de peça de produção desses equipamentos, tá? Então, suponha que a manutenção do maquinário, a robustez do maquinário da produção de milho está ficando mais cara, a gente está tendo que comprar muito caro, porque está escasso no mercado, e aí a gente vai olhar para o mercado de milho, o que está acontecendo. Primeiro, essa história toda tem mais a ver com as condições de produção ou com o consumidor de milho? Produção. Então nós vamos mexer com a curva de oferta. Segundo, essa mudança foi positiva ou foi negativa? Negativa. Negativa. Então a curva de oferta vai se deslocar para a esquerda numa contração ou para a direita numa expansão? Para a esquerda. Para a esquerda numa contração. Então, se o maquinário agrícola fica ruim, fica mais caro, fica mais escasso, isso atrapalha as condições de produção. Atrapalhando as condições de produção, a gente está falando de um deslocamento da curva de oferta para a esquerda. Ora, o novo equilíbrio é um equilíbrio que a gente detesta. Por quê? Porque o preço ficou mais alto e a quantidade negociada de milho foi pior, ficou menor. Então, quer dizer, o mercado, entre aspas, encolhe, na verdade não encolhe, né? Ele só está retido e os preços estão mais elevados. Então, é uma dupla notícia ruim. Produção menor de milho e o preço do milho mais caro. Então, esse é o efeito de um aumento de custo, no caso, o custo do maquinário para a produção de milho. Então, o que vocês estão percebendo, gente, é que no final das contas, quando você liga o rádio, quando você vai na internet, os jornalistas não fazem isso que a gente está fazendo.
Então, eles acabam falando um monte de bobagem. Eles falam assim, o preço dos imóveis voltou a subir na cidade do Recife. Você sabe, é a lei da demanda e da oferta. E eu ouvindo isso, eu fico na rádio assim, como? Não entendi. O que isso tem a ver? O preço subiu? Me explica por que subiu. O que foi que aconteceu? É a lei da demanda e da oferta. Quer dizer, joga esse troço lá e fala, é a lei da demanda e da oferta? Eu falo, peraí, não, qual delas? Onde que mudou? É mais cidadão mudando para a cidade do Recife, querendo comprar apartamento? Não, é o custo do cimento que aumentou? Aí eu vou tentar interpretar. Isso aqui afeta primeiro o lado da demanda do consumidor ou primeiro o lado da oferta do produtor? Aí eu vou identificar. Afeta primeiro da oferta. E foi positivo ou foi negativo? Foi negativo. Então vai ser para a esquerda. Então, com esse encadeamento lógico, o que a gente está fazendo é organizar o raciocínio. A gente organiza o raciocínio econômico. Agora, se vocês estão achando que assim, poxa, Luiz, eu entendi, mas eu ainda estou um pouco inseguro com essa história, eu acho que eu vou praticar um pouco mais. Se você está se sentindo desse jeito, não tenha vergonha nenhuma. Porque na história da economia, a gente gastou mais ou menos algo como 100 anos para arrumar esse estratégiazinho aqui. Antes disso, existem tratados inteiros escritos que são impossíveis de entender. A teoria econômica ficou tateando no escuro, tentando bater, explicar. Uma pessoa falava uma coisa, outra entendia outra, durante décadas. Até que vieram os caras e falaram assim, espera aí, vamos organizar o raciocínio. Vamos separar o que é reação e tendência do consumo e o que é reação e tendência da produção. Feita essa distinção, vamos ver o que desloca ou muda um dos lados, o que desloca ou muda o outro. Agora vamos ver a consequência dessa mudança. Tá? Quando esse diagrama foi desenvolvido, as pessoas falaram assim, puxa, agora eu estou entendendo tudo. Agora eu estou entendendo todos os problemas. Só para dar para vocês, gente, uma ideia de o quanto que esse diagrama é extremamente poderoso, eu vou contar mais uma historinha para vocês. Eu acho que com historinha a gente acaba aprendendo melhor do que ficar só em números, ficar só em teorias, tá? Vocês já ouviram falar do apagão na Califórnia? A gente sabe que a China hoje está vivendo um apagão de energia elétrica. Tem cidades inteiras ficando sem luz, tendo que operar com gerador e tudo mais. Tá, agora, até nos Estados Unidos a gente já teve apagão. E isso foi na época que eu estava morando por lá. Na época que eu estava morando, eu morei por lá de 98 até 2005. E aí, uma vez eu fui para uma palestra de um sujeito muito preparado, muito bom, que ele era o presidente de uma das maiores companhias de energia do mundo, chama Duke Energy, tá? Então esse cara chegou lá na palestra e foi falar assim, gente, olha, vamos discutir a questão do apagão, vamos discutir o que aconteceu na Califórnia nos últimos anos. E desculpe, eu sei que vários de vocês aí são economistas, então eu não estou querendo insultar a inteligência de vocês não. Mas a melhor maneira que eu tenho para entender essa questão é usando o diagrama simplesão lá mesmo de demanda e oferta. É ele que me ajuda a entender. E eu sou presidente dessa companhia. Tá? É assim que eu entendo essa história. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou desenhar uma curva de demanda por energia elétrica no estado da Califórnia, que eu não sei se você sabe, é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. É onde estão aquelas grandes empresas de tecnologia, Vale do Silício, aquela história toda. Então tem muito dinheiro ali. Eu vou dizer que essa demanda seja demanda por energia elétrica no ano de 1995, tá? Então estava aqui a demanda por energia elétrica no ano de 1995. Quando eu for desenhar a curva de oferta, eu vou desenhar um pouquinho diferente. Eu vou desenhar ela assim meio reta, e de repente eu vou desenhar ela ficando em pé. Aí você fala assim, ué, por que a curva de oferta está com esse formato esquisito?
É porque eu estou falando do mercado de energia elétrica. No mercado de energia elétrica é assim, você coloca uma usina, você monta uma usina, gasta um tempão para construir uma usina. Mas uma vez que ela está construída, ela tem a quantidade máxima de energia que ela consegue gerar em 24 horas. Ponto. Não interessa se o preço for 5, 10, 20, 800. Ela tem uma quantidade instalada que dá para gerar. Então, mesmo que o preço suba muito, não dá para a gente reagir em quantidades nesse caso, tá? Então, tem essa curva de oferta no formato esquisito. Aí, com o avanço das tecnologias, né, o início da internet, o crescimento daquelas empresas todas de tecnologia lá da Califórnia, toma fábricas e pessoas se mudarem para a Califórnia. Quando novas fábricas e novas pessoas estão se mudando para a Califórnia, ora, é natural, mais consumidores ali querendo comprar energia elétrica. Então, a demanda por energia elétrica de 1999, 4 anos depois, já está aqui em cima. Olha o que aconteceu. Como tinha uma quantidade fixa produzida de energia elétrica naquele lugar, a tentativa de expandir a demanda acabou gerando um salto nos preços. Quando o preço deu esse primeiro salto aqui, gente, os Estados Unidos é um país sério. Começou um monte de discussão, um quebra-pau gigante de quem que é a culpa, o que está acontecendo, quem que vai para a cadeia, por que o preço deu essa explosão, isso daqui é um país sério, não pode fazer um negócio desse e tudo mais. Aí eles falaram assim, bom, gente, olha, a demanda está crescendo muito, aqui tem muitas fábricas novas e muitas residências novas aqui no estado da Califórnia. Então, a gente tem que fazer crescer essa oferta. Ora, mas para deslocar essa oferta, não é algo que a gente faz de uma hora para outra. Você não estala o dedo e tem uma nova usina implantada. Gasta anos para fazê-lo. Mas aí eles começaram a discutir, tudo bem, qual tipo de usina que nós vamos fazer? Aí a primeira reação é falar assim, bom, vamos fazer uma usina nuclear. Não pode. Porque no estado da Califórnia, tem uma constituição do estado da Califórnia dizendo é proibido usina nuclear dentro do nosso território. Ah, tudo bem, então não dá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer usina termoelétrica. Usina que a gente queima óleo combustível, né, derivado de petróleo, e aí a gente gera energia elétrica. Aí fala assim, também não pode, sabe por quê? Porque o estado da Califórnia é um dos poucos que já tem legislação ambiental. A gente não permite que o cara fique jogando poluente na atmosfera. Não, não pode não. Assim, então já sei, vamos fazer a mesma solução do Brasil. É o que? Hidrelétrica? Não, na Califórnia não tem hidrelétrica. É a gente ficar discutindo sem resolver o problema. Aí eles fizeram a solução do Brasil, ficaram discutindo sem resolver o problema. Quando chega no ano de 2003, 2005, a demanda por energia elétrica já está lá em cima. Ela não parou de crescer. Então, a gente já tem o preço da energia elétrica chegando a patamares absurdamente grandes, sem que a oferta tenha sido expandida. Gente, só para vocês terem uma ideia assim, de números, uma família média americana, aqui no início dessa história toda, costumava ter uma conta de energia elétrica na casa dos 90 a 120 dólares por mês, tá? Quando a crise ficou aguda aqui, essa mesma companhia, essa mesma residência, estava pagando uma conta de energia elétrica próxima de 500 dólares por mês. 4 vezes mais. Imagine você hoje ir encher o tanque e pagar R$1.000 para encher o tanque de um carro. Imagine você ir pagar sua conta de energia elétrica e pagar R$500, 600, R$1.000, em vez de pagar os 200, 250 que você paga aí. Tá, então isso aqui virou uma crise gigante, gigante. E o cara que foi lá explicar para nós, né, na palestra, ele usou o diagrama de demanda e oferta. Ele falou assim, olha, não tem muito o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é isso aqui, ó, deslocar a curva de oferta. E como é que eles finalmente conseguiram deslocar essa curva de oferta? Bom,
Para fazer essa transição para uma nova demanda aqui, ó, que o preço começou a cair, mas a oferta já tinha expandido, então se a gente fosse pegar o caminho do preço, o que a gente observa foi isso aqui. Para fazer essa atenuação, né, essa gradação aí no nível de preços, eles fizeram comprando energia elétrica de estados vizinhos, só que é claro, né, se os estados vizinhos sabem que o primo rico está querendo comprar energia elétrica desesperadamente, eles também não vão vender barato, né? Venderam muito caro. E a outra coisa foi ampliando o número de usinas termoelétricas, mas com muito, muito, muito cuidado do impacto ambiental. Então, com instalação de muitos filtros, as melhores técnicas possíveis para tentar obedecer a uma legislação muito rigorosa do ponto de vista ambiental. Aí gastou muito tempo. Gastou muito tempo e muita gente perdeu muito, muito, muito dinheiro. Mas aí eles conseguiram finalmente deslocar a curva de oferta. Tá, então, o que eu estou mostrando para vocês com mais esse exemplo? Essa maquininha chamada diagrama de demanda e oferta, ela é muito poderosa. Ela permite a gente interpretar a realidade econômica de uma forma que seja, ao mesmo tempo, né, lógica e até de fazer previsão. Assim, enquanto não deslocar essa oferta para a direita, esse problema só vai se agravar. Não tem como você expulsar as fábricas do estado da Califórnia. Não é isso que você quer. Você não quer expulsar residentes da Califórnia, você não quer expulsar as fábricas da Califórnia. A única solução vai ser expandir essa oferta. Nós precisamos chegar a um consenso de como que nós vamos ter uma maior oferta de energia no estado da Califórnia. Hoje em dia também a gente tem eólica, energia do vento, energia do sol, um monte de energia. O estado da Califórnia é um dos que mais cresce na geração de energia solar. Hoje em dia já é possível você comprar todo o sistema de placas para captação de energia solar e comprar uma bateria grande o suficiente que você pode ficar off the grid, você pode ficar fora da rede. As pessoas lá estão comprando baterias para casa, baterias gigantes, muito caras, mas que elas conseguem viver fora da rede. Geram energia suficiente para armazenar, não só para uma noite, mas para 2, 3 noites. Então, mesmo que tenha um período de sol menor ou menos insolação, eles conseguem ter energia suficiente. Tá, mas isso foi depois de muito penar. Tá, então, mais uma vez, o diagrama de demanda e oferta é um grande barato. Gastou 100 anos de pesquisa econômica para a gente bolar algo que seja intuitivo e que ajudasse a gente a interpretar uma gama muito, muito grande de fatos econômicos, tá? Deixa eu voltar aqui para o tamanho normal, que agora sim a gente pode retomar a nossa conversa da nossa ficha de aula. Mas antes disso, deixa eu abrir para perguntas aqui ou comentários sobre essas historinhas todas que eu contei. Quem gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário, pessoal? Fica o ventilador, cara. Hello, hello. Tudo bem, Então, professor? no caso, Diga lá. pode falar, Ana. Eu acho bacana esse movimento, né? Porque, assim, principalmente nessa questão de elétrica, né? Essa questão energética. Aqui a gente ainda tem uma limitação muito grande, por mais que tenhamos alguns parques eólicos, né? E também alguns parques que estão pensando agora nesse movimento com placas solares, ainda não há nas casas, né? Como há nos Estados Unidos, essa possibilidade de ter uma própria bateria, né? De você fazer sua própria guarda da energia, porque hoje o que a gente faz? A gente tem a placa, mas a gente devolve para a Neoenergia, né? Devolve para a CELP, e ela tira isso da nossa conta, né? Da conta de energia. Se a pessoa tivesse a possibilidade de comprar uma bateria e fazer esse processo de armazenamento, viveria-se melhor, né? Acredito eu. Pois é. Porque
o custo, consequentemente, diminuiria. Mas se a gente fala hoje que para colocar as placas, muita gente precisa entrar num consórcio, né? Porque, sei lá, 30 mil, 40 mil, dependendo da quantidade de placas e de como isso vai ser organizado. Então, é um preço alto a ser pago, né? É. Principalmente para quem quer economizar. Então, eu quero economizar, então eu vou ter que pagar 20 mil ou 25 mil para ter um kit de placa. Então, talvez, a priori, no primeiro momento, não faça uma relação economicamente boa, né, para quem vai colocar as placas. Então, quem falou aí, eu não consegui ver o nome, desculpa. Gustavo, Então, Gustavo. Gustavo, deixa eu te dar um depoimento pessoal, tá? Eu tenho uma casa grande, eu moro aqui em aldeia, tenho uma casa grande, um telhado bem grande. Então, eu fui lá e coloquei 11 placas de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. Eu coloquei 11 dessas, tá? O preço que eu paguei era um preço subsidiado, porque eu entrei naquele programa da CELP. A CELP abriu um sorteio, eu fui lá, me inscrevi e dei sorte, fui sorteado. Então eu paguei mais ou menos algo como 6 mil, 7 mil reais pela placa e instalação. Se eu tivesse que comprar no mercado no final do ano passado, que foi quando tudo isso aconteceu, eu provavelmente teria pago algo como 10 a 12 mil reais. Então quase o dobro, né? Perto do dobro do que eu realmente paguei. Então foi um belo ajuda que a CELP deu. Tá, a minha conta de energia elétrica para essa época do ano, quando ele compara a minha conta, ela deveria estar vindo na casa de 450 a 550 reais. É uma casa grande, os quartos todos têm ar-condicionado, somos 6 pessoas morando aqui e tudo mais. A minha conta no mês passado veio R$ 70 reais. 70 reais, quer dizer, foi praticamente a taxa mínima que a CELP me cobra, porque a quantidade de energia que as minhas placas geraram de sol é mais ou menos a mesma que eu precisava para rodar durante o dia. Mas aí como que funciona aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, durante o dia eu não estou gastando. Toda a energia que eu estou gerando, a CELP está jogando para a rede. E está distribuindo para os meus vizinhos, está distribuindo para todo canto. De noite, não tem sol, a minha placa não está gerando nada. Aí eu estou puxando da rede. Então, no final do mês, eu pago a diferença de quanto que eu joguei na rede e quanto que eu puxei da rede. Tá, aí eu concordo com você, assim, poxa, é um absurdo que a gente tenha tão poucas pessoas aproveitando esse tipo de estratégia. Mas eu tô para ver, viu, Gustavo, uma revolução. Eu acho que num espaço aí de 5 anos, a gente vai ter assim um nível de independência muito, 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 muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Porque quando a gente faz as contas, em termos de aplicação, é o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Não teve nenhum dinheiro que eu apliquei tão bem do que esse. Eu gastei bastante, tive que colocar um dinheiro gordo para conseguir. Mas digamos assim, o retorno de todo o meu patrimônio, né, tudo que eu investi, no espaço de 2 anos eu já fui pago. Já está pago. 2 anos, entre 2 anos e 3 anos eu vou ter pago. O resto do período de vida da placa é lucro, porque eu já vou ter pago tudinho que eu investi. Sim, sim. Bacana, bacana. Assim, É, se a gente pensar também que com a maioria das crises, né, relacionadas à questão de água, né, de chuvas e a questão fluvial, a tendência é que as bandeiras vermelhas elas sejam mais constantes, né? Então, para quem tem um consumo acima, sei lá, de 500 quilowatts, vai ficar muito mais alto esse valor, né? Então, de justamente. fato, a placa ela pode vir a trazer um benefício muito grande. Pois é. Agora vamos pegar esse diagrama que vocês estão na frente de vocês aí e vamos colocar aqui, ó, energia elétrica residencial em Recife, tá? Pronto, tá aqui. Eu tenho uma curva de demanda e eu tenho uma curva de oferta. E agora eu vou descrever um fato para vocês, tá? Vou falar assim: a região metropolitana de Recife aumentou muito a taxa de desemprego. O que vai acontecer nesse mercado? Primeira pergunta, eu vou falar assim: o impacto do desemprego, em primeiro lugar, é sobre o consumidor de energia elétrica ou é sobre o produtor de energia elétrica?
O consumidor. Consumidor. Essa mudança foi positiva ou foi negativa? Negativa. Foi negativa, né? Então, essa mudança por si só, em 2020, a gente deveria ter visto algo desse tipo aqui, ó. A demanda se deslocando para a esquerda, o preço da energia elétrica caindo um pouquinho e as quantidades que os consumidores vão contratando caindo um pouquinho, né? A gente saiu deste ponto de equilíbrio aqui para este para cá. Então, o preço caiu um pouquinho, a quantidade caiu um pouquinho. Agora chega 2021. Não está chovendo. O governo toma jogar bandeira, vê que está muito difícil de produzir mais energia elétrica. Esse fato, em primeiro lugar, reflete as condições de produção de energia elétrica ou do consumo de energia elétrica? Nesse caso, seria produção. Produção. E esse fato, 2021, chovendo pouco e tudo, Produção. é positivo ou negativo? Negativo? É negativo. Então, o que a gente está observando hoje é um mega salto para trás da curva de oferta. Se antes você tinha O0, agora você tem O1. Então, agora, o nosso ponto de equilíbrio está aqui, ó. As pessoas estão tentando o jeito que podem economizar e, mesmo assim, a conta de energia elétrica está ficando mais cara. Tem gente que parou de usar forno micro-ondas, tem gente que está começando a cozinhar com madeira para não usar gás, tem gente que está trocando as lâmpadas da sua casa para aquelas lâmpadas LED mais econômicas, tem gente que está tomando banho mais curto, desligando o chuveiro na hora de se ensaboar, todo mundo tentando fazer. E chega no final do mês, vai ver a conta, está mais cara. Então, Professor, pois não. desculpa. Se o senhor quiser, pode concluir, professor. Desculpa Não. interromper de novo. De maneira alguma, pode falar. Tipo assim, na questão de 2020, com desemprego, como ficaria o gráfico? Porque, assim, na minha mente é assim, se tem um número de desemprego, tem mais pessoas em casa. Se tem mais pessoas em casa, aumentou o consumo de energia por ter pessoas sem estar, tipo, uma atividade para se ocupar, digamos assim. Aí, como ficaria o gráfico nessa questão? Tá. Você viu que eu desloquei a curva de demanda só um pouquinho para a esquerda? Nesse Não caso? tinha notado, mas eu vou observar. Porque olha só, se eu tivesse deslocado muito para a esquerda, você poderia falar assim, poxa, as pessoas pararam de ligar a televisão, né? Tiraram da tomada a geladeira? Não tem como fazer isso, né? Então, a demanda por energia elétrica, ela é muito estável. O que a gente observa é que se você pegar lá na sua conta de luz, o gráfico, a gente vê que o quanto que a gente gastou em julho desse ano é muito parecido com o que a gente gastou em julho do ano passado. O quanto que a gente gastou em agosto desse ano é muito parecido com o quanto a gente gastou em agosto do ano passado. Porque o uso de energia elétrica ele é muito baseado em hábito. A gente vai dormir uma certa hora quando desliga a maioria dos aparelhos. A gente usa o ar-condicionado com uma certa frequência a partir de uma temperatura X ou Y. A gente tem um padrão de comportamento. Então, mesmo que você fique mais ou menos em casa, esse padrão talvez não mude tanto. Por estar em casa, talvez você não tome tanto mais banho, ou você, sei lá, a mudança vai ser pequenininha, né? E mesmo que você tente economizar energia elétrica, é muito difícil. A gente não consegue fazer, eu vou desligar a geladeira? Não tem como. Eu vou parar de assistir a minha série do Netflix lá, a única diversão que eu tenho no dia, eu vou parar de fazer? Não vou. Eu vou tirar o ar-condicionado do quarto da minha filha? Não vou, já desliguei o meu. A minha filha pelo menos vai dormir um pouquinho mais sossegada. Então, assim, a gente não consegue ajustar muito o padrão de uso de energia elétrica. Por isso que quando a gente faz essa interpretação dos fatos em relação à demanda, a gente faz pequenos deslocamentos, porque a gente sabe que é muito difícil mudar o hábito de consumo de energia elétrica. A gente pode tentar, mas nem sempre consegue.
Diga lá, Vanessa. Eita, a Vanessa levantou a mão. Só, É. deixa eu atrapalhar. Se a gente coloca nesse gráfico aqui, ó, direto ou indiretamente, os gatos, os furtos de energia, como é que isso iria afetar produtor, consumidor? Como é que esse movimento ia funcionar aqui nas curvas do gráfico? Excelente, boa, boa, gostei também, cara. Agora olha só, vou te dar uma informação, aí você vai me ajudar a entender, tá? Você sabe que a companhia de energia elétrica, ela não vai jogar dinheiro no lixo. Se tem gato, tem alguém puxando energia elétrica e ela não está cobrando. O que ela vai fazer? Redistribuir. Ela vai jogar na conta de todo mundo. Então a Positivo. tarifa que ela vai cobrar vai ser com base no total de carga que ela está entregando. E aí ela divide por quem está pagando a conta. Tá, mas de toda forma, vamos lá, não é só o gato, tem também o roubo de fiação. As pessoas trepam no poste e desconectam o fio para roubar o cobre para vender, ou para usar na indústria, para usar em outras coisas. Então, esse nosso país é um pouco bizarro em termos de ilegalidades, né? Mas seja como for. Tudo isso nos diz o que sobre a produção e a distribuição de energia elétrica? Que é mais oneroso. Para a companhia, acaba sendo mais oneroso. Opa, custos mais altos vão afetar primeiro o lado da produção. E essa mudança é negativa ou é positiva? Ela é negativa. Então, um país que tivesse, vamos dizer assim, que o número de gatos, ou lá em Minas a gente chama de macaco, o número de macaco ou de gato, seja lá o animal que for, que está roubando energia elétrica, quanto maior sobe isso, o que a gente está falando é um país que tem a curva de oferta com custos a mais, porque esses custos estão ali, eles não desaparecem. O cara está roubando, a empresa vai botar na conta para quem está pagando. Então é uma forma de fazer justiça injusta, né? Porque quem é honesto paga por quem é safado. Então, assim, não quero generalizar, eu sei que às vezes tem situações mais extremas, mas o fato é esse, que quando a gente tem mais roubo, mais honestidade, mais ilegalidade, tudo isso é custo adicional. Essa pergunta é muito boa, sabe, Gustavo? Porque a gente fala assim, nosso país é um país que podia ter uma produção muito, muito mais em conta. É como se a gente tivesse, como se fosse dois vizinhos e um fica infernizando a vida do outro e fazendo coisa para retaliar, para prejudicar o outro e tal. Se os dois parassem de brigar e simplesmente parassem de fazer mal um para o outro, os dois viveriam melhor. Mas a gente vive dessa maneira. Então, empresários, população, governos, eles brigam demais e acabam que todo mundo sai perdendo. E a gente vive uma espécie de uma sociedade em permanente conflito. Resultado? Custos. Custos mais altos, oferta deslocada para a esquerda. É caro viver no Brasil. Diga lá, Vanessa. Semana passada, eu não lembro quem foi que perguntou se teria como a curva da demanda ficar meio assim na vertical, né? Mais reta. Que aí o senhor deu o exemplo da insulina. Aí hoje o senhor falou que no caso da curva da oferta, ela também poderia estar mais reta se fosse um mercado que tivesse um limite X de produção, que nem as hidrelétricas. Agora, teria como, nesse mesmo gráfico, as duas curvas ficarem meio na vertical, tanto a da oferta quanto a da demanda, assim, no mesmo tempo? Tem sim. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Agora vamos pensar num diagrama em que a produção é dada, é fixa e que você não consegue mudar no curto prazo, e que a demanda é também muito fixa e você não consegue viver sem aquela quantidade no curto prazo, tá? Então vamos falar assim, ó, um mercado que a oferta é bem em pé, quase uma linha reta, e a demanda é também bem em pé, quase uma linha reta. Eu posso ter um mercado assim, e eu vou dar um exemplo de um mercado que é assim, tá? Leito de UTI. Leito de UTI, se você precisar, a pessoa fala assim, desculpa, subiu o preço. Não é 5 mil por dia que você ficar aqui, é 7 mil reais por dia que você tiver num leito de UTI. Você não vai falar assim,
Então vou sair, vou para o quarto. Você não vai, você precisa. Então sua demanda é muito pouco reativa a preço. Ela é praticamente uma barra, praticamente uma reta. Agora, leito de UTI, também você não faz assim, pumba, e aparece um leito de UTI, não. Quando a gente teve a pandemia, o Brasil gastou, sei lá, 4, 5 meses para começar a expandir os hospitais. Aí começaram a criar hospital de campanha, mas ainda era muito precário, servia mais para triagem. Aí os leitos dos próprios hospitais foram sendo lentamente convertidos em leitos de UTI. Você precisa ter o oxigênio, você precisa ter o monitoramento do paciente, você precisa separar. É muito difícil. Você não consegue fazer assim e você tem mais leito de UTI. Então é quase como se tivesse uma quantidade dada. Agora, nesse mercado aqui, olha o que aconteceu, ó. Pumba! Pandemia. A demanda fez isso aqui, ó. Um mega salto de demanda para a direita. Então, de uma hora para outra aqui, ó, o preço da UTI explode, o preço da internação explode, tem um monte de gente respondendo até hoje aí na justiça, a TCU, porque gastou demais, e mesmo assim a quantidade, o mercado não consegue atender muito maiores quantidades. A gente expande, mas expande só um pouquinho. Pronto, pegamos um exemplo que é assim, a demanda é muito pouco sensível a preço. Ninguém negocia com a vida. Fala, ó, se eu preciso ir para a UTI, eu preciso. Não importa que eu me fique endividado pro resto da minha vida, mas eu preciso tentar viver. E a oferta, mais uma vez, é uma oferta daquelas que você não consegue estalar o dedo e duplica o número de leitos de UTI. É caro, é difícil, nem todos os equipamentos estão disponíveis para pronta entrega. Você encomenda e gasta 3 meses para chegar. E sem falar que o mundo inteiro estava encomendando os mesmos equipamentos, né? Então imagina que você fosse uma fábrica de camas hospitalares, né? De leitos hospitalares. E de repente estoura a pandemia em março de 2020. Esse cara fala assim, desculpa, não consigo. Porque o telefone dele toca, eu quero 10, eu quero 100, eu quero 300, eu quero 500, o dia inteiro. Ele fala, não tem como. Eu não tenho como entregar. Desculpa, mais cedo que eu consigo te entregar é daqui a 6 meses. Eu estou com pedidos para os próximos 4 meses. Aí não dá para expandir a oferta, não dá para colocar maiores quantidades, mesmo que o preço... Ah, eu pago o triplo. Não interessa, meu amigo, eu já estou trabalhando 3 turnos, 24 horas por dia a fábrica rodando. Não tem como. Mas boa, excelente pergunta. E mostra que vocês estão ligados, hein? Lembrou de coisa que a gente falou lá no outro encontro? Estou gostando de ver com essas perguntas, gente. Muito bom. O que mais? Algum último comentário antes de eu encerrar aqui? Pessoal, olha só. Aqui, ó, logo abaixo desse diagrama que a gente falou, tem um exemplo especial aqui que eu não vou falar ainda, tá? Eu vou saltar por enquanto. Esse exemplo que está aqui embaixo, ó, esses 3 quadradinhos aqui, eu vou saltar por enquanto. Vou deixar eles aqui e depois a gente vai falar desse caso, tá? Mas aqui vamos brincar um pouquinho com os deslocamentos que eu já comentei, tá? Então, só para dar aquele exemplo que a gente está falando, tá? Suponha que você tenha esses 2 mercados aqui, ó. De um lado, o mercado de alimentos. E ele tinha lá uma curva de demanda D0 e uma curva de oferta. E esse é o mercado de insumos agrícolas, tá? Também você tinha uma oferta e você tinha uma demanda D0. Agora, suponha para essa historinha aqui que a população tenha crescido, que o auxílio emergencial saiu, que de alguma forma a gente tem um crescimento forte na demanda por alimentos, tá? Quando acontece uma demanda por alimentos maior, a oferta de alimentos não mudou a princípio. Então, a gente tenderia a mudar desse ponto de equilíbrio aqui para esse ponto de equilíbrio aqui. Mas note que quando a gente faz essa transição, a quantidade de alimentos produzidas saiu de Q0, produzidas e vendidas, né? Saiu de Q0 para Q1, então cresceu. Ora, significa que lá na fazenda,
o cara deu um jeito de produzir um pouquinho mais. Uma das maneiras que ele pode ter produzido um pouquinho mais é aumentado o número de colheitadeiras, é aumentado a maquinação da sua propriedade. Então, comprando mais fertilizantes, comprando mais insumos agrícolas. Então, o que acontece num mercado acaba impactando outros. Nesse caso aqui, um desses mercados é fornecedor de matéria-prima para o outro. Para produzir alimentos, o fazendeiro tem que comprar insumos agrícolas, tem que comprar fertilizante, tem que comprar máquinas, equipamentos todos. Então, na maioria dos mercados da economia, o que acontece em um mercado desses acaba tendo impactos, rebatimentos, efeitos em vários outros mercados. O mercado de mão de obra, o mercado de residência, eles vão sendo, movendo, acaba gerando mais negócios, mais contratações com outros mercados. Então, a gente precisa pensar a economia como sendo, na verdade, não o mercado, mas uma rede de mercados. Uma rede de mercados interligados. E se a gente der uma pancada muito forte em um ponto de uma rede, toda a rede balança, né? Tem uma imagem que eu gosto muito de pensar, é assim. Imagine que você acordasse bem cedo, num sítio, numa chácara fora da cidade, aí você acordasse bem cedinho, assim, de uma manhã bem calma, aí você fosse para frente de um lago. Aí você vê a superfície do lago assim, ó, contra o nascer do sol, e ele está bem suave, a água está bem tranquilinha, assim, bem paradinha. Aí você pega uma pedrinha na sua mão, faz um esforço assim, joga a pedra bem alto, lá em cima, no meio do lago. Quando a pedra fizer aquela curva e cair no centro do lago, o que vai acontecer? Você vai ver uma série de ondas saindo daquele ponto de impacto e se alastrando, assim, circulares, crescendo e se alastrando por toda a superfície do lago, até chegar aqui na margem onde você está, aquela marolinha assim, que atravessou a superfície do lago inteira. Pronto, os mercados são assim. Se você der uma pancada forte em um ponto, aquele choque vai sendo absorvido e transferido para todos os outros mercados. Algumas contratações, alguns impactos, um compra mais daquilo, o outro vende para aquele outro, o outro compra desse aqui. Então, os choques na economia se propagam como se fosse um tecido econômico. Essa imagem que eu estou usando para terminar a aula de hoje, gente, se vocês entendem essa imagem que eu acabei de usar, vocês já fazem parte de uma elite neste planeta. São poucas pessoas neste planeta que entendem que uma economia é uma rede de mercados. Não é um mercado, não há uma entidade global comandando o capitalismo em nome da ganância e tal. Não. Existe uma rede muito vasta, muito grande de interações e que, obviamente, tem as suas lógicas, tem os seus mais poderosos, tem as lutas, tem um monte de coisa. Mas é, antes de tudo, uma rede muito grande de interações. Daí que uma economia ditatorial nunca funciona. Há uma coisa muito comum nos regimes ditatoriais, é que eles sempre, mais cedo ou mais tarde, fracassam as suas economias. Não existe nenhuma história de um país que tenha tentado conduzir a economia, um país que tenha tentado conduzir sua economia de forma ditatorial, autoritária, que não tenha levado a fracasso econômico. Ah, professor, a China. Bom, a China é um exemplo claro disso. O ditador chinês, ele só negocia com o empresário chinês. A única pessoa que tem poder diante do ditador chinês, mesmo assim,
tem uma espécie de um respeito mútuo, uma combinação, que são os mega empresários chineses. De tempos em tempos, o ditador vai lá e sequestra, como aconteceu com o dono da Alibaba, sequestra por 3 meses o dono da empresa, e ele volta mais bonzinho, disposto a apoiar o governo mais e tudo mais. Mas sem querer prever que a economia chinesa vai colapsar, a sustentabilidade daquela economia depende de ela permitir o mercado funcionar. Fora isso, a gente viu 1000 vezes. A gente viu diferentes ditaduras na história, da direita, da esquerda, de todo jeito. Toda vez que você tenta um poder central comandar essa rede muito grande de interações, dá errado. É muito difícil, por mais sabido que seja a pessoa, declarar assim, no ano que vem nós vamos produzir 7.000 cadeiras. Ah, não é 7.500, não é 6.300, não, é 7.000 cadeiras. Como é que uma pessoa pode decidir? Então eu vou terminar essa aula de hoje explicando para vocês, a gente vai retomar essa ideia no nosso próximo encontro, mas aqui o que nós estamos falando é a ideia de um equilíbrio geral. A economia é, antes de tudo, uma rede muito grande de mercados interligados. E esses mercados, de alguma forma, sofrem os efeitos uns dos outros, tá? Absorvem impactos juntos, de alguma forma o que acontece em um acaba rebatendo no outro. Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões? Não? Só um comentário que a questão das ditaduras. Uhum. A galera tá usando um exemplo, a Evergrande, né, a construtora agora, não sei como se pronuncia, que a falência dela praticamente, eu não acompanho muito certo, mas estava comentando que a falência dela demonstrava o quanto ela era dependente do governo chinês, que não consegue andar pelos próprios pés. Tem um pouco disso, sabe, Vitor? Agora, ali a gente tem uma sociedade onde não há imprensa livre. Se um repórter começa a fazer pergunta demais, ele vai para um campo de concentração. Então, a gente não sabe exatamente o tamanho do buraco. O que a gente está vendo é que tem problemas sérios ali dentro. E um dos grandes problemas é essa ideia de que um núcleo central, por mais bem informado e sabido que seja, não consegue tomar tantas decisões em tantos mercados diferentes de uma forma coerente, consistente. É uma dificuldade em organizar, em coletar e agir rapidamente que uma unidade só é incapaz de fazer. É preciso descentralizar a tomada de decisões. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma visão menos dogmática do mercado. O mercado não é nem um capeta, nem um deus. A gente não tem que endeusar o mercado e dizer que ele é que deve dizer o que tem que acontecer. Mas a gente também não deve ter essa visão tão bizarra de achar que o mercado não somos nós. O mercado é, antes de tudo, formado pela raça humana, pela inteligência humana. E ali, o Evergrande, né, que é uma empresa muito grande, ela para você ter uma ideia, cara, os números dessa empresa, diante dessas dificuldades financeiras que elas passaram, eles foram levantar a carteira de clientes dela. Ela tem intervenções e construções de mais de 1.200 condomínios, empreendimentos em paralelo. Imagine uma empresa que esteja tocando 1.200 projetos ao mesmo tempo. Ela emprega centenas de milhares de pessoas. É um negócio tão grande, assim, uma proporção tão absurda, que a gente fica com muito medo. Uma empresa dessa quebrar pode levar consigo 2 ou 3 bancos que emprestaram muito dinheiro para ela. E se 2 ou 3 bancos quebram, levam consigo um quarto banco, que é um banco grande. Então, acaba criando aquela situação que, em inglês, eles chamam de too big to fail. Grande demais para quebrar. Quando um agente é grande demais, o governo não pode deixar quebrar. Ele precisa ir lá resgatar, porque se aquela peça desmonta, você tem um efeito em cadeia.
de quebras sucessivas na economia. É por isso que tem muita gente por isso que na crise de 2008, né, na quebra, o governo ajudou os bancos e não as pessoas, né? A gente vê isso naquele filme, tipo, eu esqueci o nome agora do filme, que eles descobrem antes de todo mundo que ia ter uma crise. Tipo, e tem muita gente julgando, por que ajudando os bancos? E deve ser por isso, né? Esses bancos quebrarem só piorariam as coisas. Não, e o pior de tudo não é isso, cara. O pior de tudo é que, assim, das conclusões mais dolorosas daquele filme, é que os caras falaram assim, nós podemos fazer, porque o governo não vai ter como, ele vai ter que nos resgatar. Nós podemos fazer. Eles fizeram a aposta de que o governo não deixaria quebrar. Eles falaram, vai dar certo, pode fazer. E se você pegar esses caras, você pensa assim, vários deles foram processados, alguns deles foram em cana, mas muito poucos. E se você pegar e falar assim, os caras se deram bem. Eles ganharam muito dinheiro e depois tiveram resgate do governo. É muito impressionante aquilo. E um dos grandes problemas do sistema financeiro é esse, tá, gente? A ideia de que alguém pode apostar contra o sistema e colocar como refém toda a economia. E aí, o que o governo pode fazer? Só pode resgatar o refém, pagando o resgate que for. Esse problema não está resolvido. A gente tem, digamos assim, mais ferramentas para evitar o sequestro, mas se alguém sequestrar, a gente paga. Esse problema não está resolvido ainda. Legal, muito bom, pessoal. Já são 6h05. Eu vou pedir licença para vocês para interromper aqui a nossa gravação.